Olá, queridas amigas, irmãs, bem-vindas a mais um canal da Igreja no Gama. Você que nos acompanha, né, seja muito bem-vinda. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus para você. E hoje vamos continuar com a série Mulheres, Atitudes que Conectam. A nossa primeira mensagem, nós falamos sobre orar. Foi a nossa primeira atitude que conecta. Porque orar realmente é a primeira atitude. Orar é o primeiro e o último passo, o primeiro e último recurso. Então, nada mais melhor era começar com oração, né? Então, falamos sobre orar. A segunda, nós falamos sobre invocar o nome do Senhor. A terceira atitude, nós falamos sobre ofertar. E a quarta, que é hoje, o nosso assunto é apacentar. E para esse assunto, nós convidamos a nossa irmã Eliane, nossa evangelista da Igreja no Gama, que vai também compartilhar conosco esse assunto. Bem-vinda, Eliana. Amém. Antes de mais nada, eu quero agradecer por essa oportunidade, porque eu creio que foi Deus que me concedeu essa oportunidade de estar aqui, junto com vocês. E vamos falar, né, sobre o apacentar. Amém. É um assunto maravilhoso, né? A Bíblia nos traz muita luz, muita revelação sobre apacentar, nos ensinando que nós, ao mesmo tempo que nós apacentamos, somos apacentadas. Sim. Somos ovelhas que apacentam, Sim. né? E somos apacentadas também por as ovelhas. Né, Ovelhas Eliana? que geram ovelhas. Amém. Isso mesmo. Amém. Sim. Eliana, dentro da sua experiência como evangelismo, como uma pessoa que já serviu no Bucafé, né, por algum tempo, Sim. qual a sua experiência? O que você ganhou lá de experiência no seu serviço ao Senhor? Olha, você me perguntando isso, me faz lembrar uma experiência maravilhosa que eu tive, de quando a gente estava desfrutando muito a passagem de João, em que fala que o Senhor questiona Pedro, né? Ou Pedro conversa com João, tem um diálogo com João. E nós desfrutamos muito essa passagem, e estava assim queimando dentro de nós, né? E chega um cliente. Ao chegar esse cliente lá no Bucafé, imediatamente eu perguntei para essa pessoa: Pedro, tu me amas? Ele olhou assim para mim meio... E eu repeti: Pedro, tu me amas? Essa pessoa ela tinha uma deficiência. Não vou saber dizer claramente agora qual era a deficiência que ela tinha. Mas, pela segunda vez, ela já estava meio cabisbaixa. Eu perguntei pela terceira vez. Era um homem e ele entrou em um desespero que até eu fiquei nervosa, porque eu não sabia aonde que eu estava entrando. Mas era uma situação realmente que eu vejo que ali no Bucafé nós tínhamos umas experiências maravilhosas. O Senhor, ele pairava naquele lugar o tempo todo. E essa pessoa, ela logo veio compartilhar conosco, né, que ele era um pastor. E no período que ele pastoreava, ele teve muita dificuldade, né, e passou a buscar outros meios. A função dele anteriormente era de caminhoneiro. E ele voltou a ser caminhoneiro devido às dificuldades que ele estava passando e já deixou de fazer as coisas do Senhor, já procurou coisas contrárias à vontade do Senhor e já não fazia mais nada, nem sequer ir à igreja, ele não estava indo mais. Por isso que chamou tanta atenção dele. Ele sofreu, porque ele ouviu ali a própria voz do Senhor. Amém. Amém. Então, ele é um pastor que foi apacentado. Sim, exatamente. Ali, como pastor, ele estava na função de ovelha. Sim. Ele precisava de ser apacentado, né? Então, você apacentou. É o que nós falamos. Ao mesmo tempo que nós somos pastores, né, que nós apacentamos, nós também somos apacentados. Como você disse, né, somos ovelhas que geram ovelhas. Exatamente. Né? Então, vamos ler essa parte aqui na Bíblia, né, de João 21, que nos fala, né, essa passagem de Jesus conversando com Pedro. Né? Vamos ganhar aqui na luz da palavra. É maravilhosa essa passagem. João 21, a partir do 15, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros.
Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. É interessante esse texto, né, Eliana? O que você ganhou com esse texto? Então, eu vejo aí nessa condição de Pedro, é que foi algo para a nossa reflexão, né? A reflexão própria do Pedro e nossa. Porque ali o Senhor estava mostrando o grande amor dele pela pessoa de Pedro, né? Pela misericórdia do Senhor. Porque até mesmo Pedro já tinha feito algo contrário à vontade do Senhor, né? Ele pecou 3 vezes. Ele negou o Senhor 3 vezes. No entanto, o Senhor, ali naquele momento, o Senhor estava chamando a atenção, porque Pedro, nas passagens da Bíblia, a gente pode observar que ele sempre foi, no princípio, né? Ao ser apacentado. No princípio, ele foi muito adiantado em tudo que fazia. E, automaticamente, ali ele já estava dizendo: sim, Senhor, eu te amo. Mas o Senhor precisava trazer ele à reflexão. Como muitas vezes o Senhor precisa nos trazer a essa mesma reflexão. O Senhor repete várias vezes para nós, para que nós entendamos que não é por nossa conta própria, mas sim pela misericórdia do Senhor. Amém. Nós somos homens caídos, né? Então, a nossa tendência é sempre fazer coisas precipitadas, com agonia, né? Adiantados. Mas o que nós devemos fazer mesmo é buscar o Senhor, buscar sempre refletir no Senhor antes de tomar qualquer decisão. Amém? É verdade. Eu compreendo também por que o Senhor perguntou 3 vezes, né? Porque em outrora, antes, aqui em passagens antes, né? Sim. Pedro também havia negado 3 vezes. Então, o Senhor Jesus quis aqui trazer uma reflexão para Pedro, como a Eliana falou, quis fazer ele lembrar das 3 vezes que ele negou. É interessante que quando ele negou, o Senhor Jesus estava falando a respeito do amor, mostrando para eles que o amor era o dom supremo, né? Era o maior mandamento, mostrando assim: conhecerão que vós sois os meus discípulos se vocês amar como eu vos amo. Então o Senhor Jesus estava ensinando a eles sobre o amor, né? Então, aí Pedro falou assim: Senhor, para onde tu vais? E Jesus falou assim: Pedro, para onde eu vou, tu não podes ir agora. Aí ele: não, Senhor, eu vou contigo para onde tu fores. Por ti eu darei a própria vida. Sim. Então, Pedro expressou um amor maior do que os outros. Amém. Ele quis dizer que ele amava o Senhor mais do que os outros, né? Interessante, por isso o Senhor pergunta aqui, né? Pedro, tu amas-me mais do que esses outros? Para fazer ele lembrar que, né, que ele quis mostrar que ele amava mais. E, ao mesmo tempo, o Senhor falou assim: Pedro, tu darás a tua vida por mim? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, o Senhor fez 3 vezes a pergunta para fazer ele lembrar que 3 vezes ele negou. E para fazer lembrar que ele não amava. A despeito do que ele tinha dito, que amava o Senhor mais do que os outros, ele não amava assim como, né? Ou seja, ele amava, mas um amor natural. Sim. Né, Eliana? Sim. E o que nós observamos muito nessa questão do amor vindo do Senhor, essa questão do pastorear, ele tem... Eu até busquei os significados da palavra, né? Mas o que eu mais achei foi sinônimos, né? O que o pastor tem que fazer? Ele tem que vigiar, ele tem que instruir, ele tem que pastorear, não é isso? Então, nós, como bons pastores, a gente, além de ouvir o que Deus tem a nos dizer, nós temos que dar retorno de acordo com o falar do Senhor, sem nos precipitar. É, verdade. É interessante. E por que aqui também, quando o Senhor mostrou para ele que realmente ele não...
O amor dele era humano, era limitado, né? Era algo natural. Mas o Senhor, ele quis trabalhar nele o amor de Deus, um amor divino. Então o Senhor deu uma incumbência, né? Mostrando que, se tu me amas, então apacenta. Então esta é a maior prova de amor. Sim. Uma pessoa que apacenta, ela está provando, né, na prática, na experiência, que ama o Senhor. Sim. Então ele falou: Pedro, então tu me amas, tu não disse que me amas? Então apacenta. Então vamos ganhar aqui na luz o que é. Por que ele falou primeiro, apacenta os meus cordeiros? Né? O que você ganha aqui, Eliana, quando ele fala, apacenta os meus cordeiros? A primeira frase. No princípio do apacentar os meus cordeiros, eu entendo que o Senhor quer trazer algo mais leve, ainda mais sutil. No primeiro momento, quando nós encontramos pessoas que ainda não têm nenhuma intimidade com o Senhor, precisamos falar com mais leve, né? Um leitinho. Tem uma passagem na Bíblia, você poderia me ajudar? Sim. Que fala com relação a esse assunto. Em 1 Pedro, aqui nós lemos, né? 1 Pedro fala assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém. Amém. Então isso quer dizer que é uma criança, mas ele tem que ter um desejo de comer. Né? Mesmo sendo criança, ele tem um desejo. Mas o que ele vai receber de princípio é o leite. Amém? Amém. E eu ganho aqui também que quando ele fala assim, apacenta, né, os cordeiros, é pessoas novas, né? Cordeiro aqui é antes de ovelhas, né? Ele ainda é prematuro, é um animalzinho mais novo. Sim. Então ele fala, primeiro nós temos que alimentar essas pessoas, né? Ainda com um cordeirinho, com o genuíno leite da palavra. Para quê? Aí ele ainda fala assim, ó, por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém. Ou seja, esse genuíno leite, né, esse leitinho, esse alimento de início, vai fazer esse cordeirinho crescer até se tornar uma ovelha. Amém. Então, o primeiro passo é esse. Depois, ele muda a frase, né? Olha, a segunda frase já é diferente, né? Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Né, Eliane? Aqui já não é cordeiro, ele já fala: pastoreia as minhas ovelhas. Amém. Ou seja, aqui o cordeirinho já foi alimentado, né, Eliane, com o genuíno leite da palavra, já cresceu, ele já é uma ovelha. Amém. Já é a igreja, né, Eliana? Sim, e algo que eu acho muito interessante é que o Senhor Jesus, ele encontrou uma relação entre pastor e ovelha como uma melhor analogia, uma maneira bem clara de nos mostrar como orientar, como instruir, como conduzir as ovelhas. É verdade. Né? E eu gostaria de ler aqui também em em Cantares. Em Cantares 2. Senhor Jesus. Diz assim, Cantares 2, 7. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. O que nos traz essa ideia, né? De que o amado, ele quer cuidar das suas ovelhas de maneira que, aos poucos, ela consiga perceber. Primeiro, ele traz aquele alimento, né? Como de uma ovelha? De um cordeiro. Aí, logo em seguida, ele traz um alimento mais sólido de uma ovelha. Então, ele mostra aqui, nessa passagem, nós podemos compreender que essa amada, o amado, ele tem um cuidado de fazer com que a ovelha ela perceba a sua voz, ela perceba o que é necessário de fato para ela. Depois disso, ela começa a comer e ela se alimenta de tal maneira que ela vai amadurecendo, né? Ela vai crescendo. É muito interessante essa passagem que o Senhor faz, né? Essa analogia que o Senhor faz do pastor e a ovelha. Sim. Porque, mostrando para nós
a situação da ovelha, eu buscando entender a situação da ovelha, eu percebi que a ovelha ela sente fome. Trazendo para a nossa realidade, nós sentimos fome. E muitas vezes nós procuramos comida em todos os lugares. Né? A ovelha ela é um animal que ela tem pouca visão. Ela tem uma excelente audição, mas ela tem pouca visão. E essa pouca visão, quando ela está buscando o alimento, faz com que ela se afaste. Né? E aí, nesse afastar, ela pode cair num buraco, ela pode cair numa lama, né? se lamear, se machucar, ela pode encontrar lobos, ela pode encontrar pessoas negativas, né? Pessoas que queiram fazer mal a ela, e muitas vezes faz mal. Então, ela se machuca muito lá fora. E aí é onde entra o papel ou a função de um pastor, de um pastoreador, né? Aquele que pastoreia. Porque ele vem não para criticar ou para falar mal, não é isso? Ou para mostrar os pontos negativos ou qualquer coisa negativa da ovelha. A condição do pastor ali é de atrair, trazer a ovelha para si. E o que o pastor faz? Eu estou buscando aqui a caneta para poder dar exemplo, tá? Esse aqui é a vara. Ele bate a vara, por causa da intimidade, a ovelha vem. É necessário que tenha intimidade. Ela já conhece. Isso, é necessário que ela conheça. Porque, imagina, irmã Rai, uma ovelha maltratada, né? Suja, magoada, ferida, e alguém vem te falar coisas que você não aceita. Você acha que essa ovelha ela vai ouvir? Você acha que ela vai querer ter alguma relação com você? Mas e se, ao contrário, você vier já com aquela intimidade que você sempre teve, de deixar ela mostrar a sua dificuldade, de falar a sua dificuldade, e ela perceber que você tem empatia? Né? Então, isso mostra que a ovelha ela necessita disso, de uma pessoa que tome o lugar dela. E essa é a função do pastor. O pastor ele toma o lugar da ovelha. Não é isso? E quando ela não vem, ele traz no colo, né? Exatamente. Ele traz no colo, nos braços, né? Nós já vemos Olha isso, quanta paciência. né? Que amor, é um grande amor. Amém. E quando você falou, Helena, de Cantares, eu lembrei dessa parte aqui, ó. Aqui está falando assim, do versículo 1 Pedro 5, do 2 em diante, do 2 até o 4, fala assim, ó: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Que você falou, né? Que o pastor, ele espera, né? Que ele não vai por constrangido, nem obrigado, mas é espontâneo, porque é por amor, né? Por amor é algo espontâneo, né? E ele também não por sorte da ganância. Ele não cuida dela por interesse próprio, né? Então, ou seja, quando você cuida, apacenta uma pessoa, não é por sorte da ganância, não é visando algo em troca, né? Em troca, não é uma troca, mas é se dar por amor. Ele dá a vida, como o bom pastor que é Jesus, né? Cristo. Ele dá a vida pelas ovelhas, mas é sem receber nada em troca. Ele não está esperando, né? Não é um amor incondicional. E aqui esse versículo fala. E fala, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que te foram enviados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Amém. Igual nós falamos no começo, nós ao mesmo tempo que pastoreamos, somos ovelhas. Sim. E aqui fala que devemos ser modelo do rebanho. Isso né, mesmo. Eliana? E o final do versículo fala, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, nós temos o Supremo Pastor. Nós pastoreamos porque temos a Jesus como modelo de um bom pastor. Né? Ele é um bom pastor. Então, devemos assim apacentar com amor, né? Igual a Helena falou, com zelo, com amor, né? Tendo o Senhor Jesus como um modelo de pastor. Outra coisa que eu gostaria de deixar assim como uma forma de reflexão é a diferença, né, entre o evangelizar e o pastorear. Sim. Né? Hoje eu tive a oportunidade de ter comunhão com a irmã e ela falando, né, que é muito bom pastorear, que ela tem sempre ela aproveita as oportunidades, seja em qualquer lugar, no mercado, na fila do banco,
Em qualquer lugar, ela sempre aproveitava as oportunidades para estar evangelizando e falando com as pessoas, e as pessoas também procuravam ela. E aí eu tive a oportunidade de falar para ela, né, que o evangelizar é exatamente isso. Você sempre aproveitar os melhores momentos para estar falando do Senhor para as pessoas. Mas esse cuidado é um cuidado de princípio, né? É o princípio que você faz. Mas com determinado mover de você estar falando ali com as pessoas, você percebe em uma ou outra pessoa uma abertura maior. Então, a diferença entre o pastorear e o evangelizar é que, quando você encontra uma brecha ou um espaço maior na pessoa, um quebrantamento da pessoa, você leva para o pastor. Sim. Não te isentando de apacentar. De continuar cuidando. De continuar cuidando. Porque você é evangelista. Muitas vezes nós somos evangelistas e achamos que não precisamos apacentar. Só que o evangelismo é uma coisa e o apacentar é outra. O evangelizar é você aproveitar todas as oportunidades. E o apacentar é você continuar. É todos os dias, irmãos, todos os dias, irmã Rai. A gente precisa estar falando com as pessoas, a gente precisa estar levando mensagens, conduzindo ela, até que ela fique firme, até que ela possa também levar outros a ouvir a palavra do Senhor. Amém. Amém? Porque um segue o outro, né? Isso. Assim como o de cordeiro se passa para a ovelha, Isso. assim também, o que apacenta, ele também depois pastoreia, né? Amém. É uma sequência do nosso trabalho, né? É isso mesmo. Por isso, Pedro, ele ganhou realmente essa visão. É tanto que aqui nós estamos lendo em 1ª e 2ª Pedro. Sim. Agora ele fala, né? Pastoreai o rebanho de Deus. Ele fala, filhinhos, amai, não só de palavras nem de línguas, mas de fatos e verdades. Ou seja, ele ganhou realmente a visão. Ele ganhou o que o Senhor quis ensinar para ele. E que possamos também ganhar, por meio desses vídeos, né, Eliana? Sim. Na luz da palavra, apacentar. Que possamos realmente apacentar e permitir sermos apacentadas. Sim. Né? Vamos trocar a palavra apacentar, que possamos, de fato, ter paciência, né? Que possamos, de fato, ter essa empatia, que possamos, de fato, levar as pessoas a ter esse relacionamento com Deus. Amém. Amém? Amém. Se você gostou desse vídeo, envie para suas amigas, né, para pessoas. Assim você vai estar apacentando, você vai estar também pastoreando o rebanho de Deus. Pessoas que precisam de uma palavra de encorajamento como essa. Amém? E se você ainda não é inscrita, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você continuar recebendo mensagens como essa, que vai te edificar e muito. E deixe lá nos seus comentários, fale onde você está, qual é a cidade que você nos assiste, tá bom? E seja muito bem-vinda a esse vídeo, o Senhor te abençoe e que você continue nos acompanhando. As nossas mensagens, mulheres conectadas, né? Atitudes que conectas. Amém? Muito obrigada, Eliana, pela sua participação. E Jesus é o nosso Senhor. Amém.